E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E o lance da Xuca, da limpeza Não, anterior? É que, na verdade é o seguinte, ó, Vilela, vamos lá. Muitas pessoas perguntam assim, doutor, eu fico constrangido com fazer um sexo anal e o pênis do meu namorado, meu marido, sei eu, sai com fezes. Pode haver aquele toque, né? Não, mas é bem comum. Vilela, quase sempre que tu vai fazer sem um... Por que você tá rindo, cara? Já viu aquele quadro que tem aquele toque assim, ó? Sim. Né? Ah, eu não entendi o toque das fezes com o pênis? É. Ah, bom, tá. Não, É assim? É de tocar mesmo? Vilela, quando eu falei, tem pessoas que têm fezes no reto, geralmente. Ah, é verdade, né? O reto não é sempre limpo. E a pessoa sabe que tá lá ou ela pode nem saber? Muitas vezes não. Tá. Muitas vezes não. E as pessoas, como ficam tão constrangidas, poxa, tem fezes ali. Nós podemos logo falar sobre relação preservativa, né? Se usar ou não usar, na parte do coito anal. Tá entendendo? Ah, isso a gente não falou, então sempre usar. Já que estamos aí, nós já vamos falar. Mas Tá. assim, ó, isso aí acontece assim. A Xuca quer fazer uma limpeza antes ali. Muitas pessoas fazem assim, ó, Vilela. Como que é a Xuca? Como que A Xuca é o feito? seguinte, ó. Algumas pessoas, tem duas maneiras mais clássicas que as pessoas fazem. Ou as pessoas têm uma perinha. Pera? O nome é pera. Você compra. É uma borrachinha que tem uma pontinha assim, um biquinho. Tá? E coloca pra dentro. Dá uma procurada pra gente, por favor. Se tu colocar assim, ó, coloca assim, pera de aparelho de pressão. Vai aparecer. Não é a mesma coisa, mas vai aparecer mais fácil. Tá. E elas colocam pra dentro ali e colocam aquele líquido ali e sai. O líquido entra e depois sai. Sai com uma pressão, tá? Entendi. Outras fazem uma coisa que eu não gosto, que tem muitas pessoas que fazem ali em caráter escondido do esposo, do marido, disso aqui. É o seguinte, ó. A pessoa tem dificuldade de defecar. Sabe o chuveirinho que tem no chuveiro? Muitos chuveiros hoje em dia não tem. Ligam o chuveiro e fazem uma lavagem. Ligam lá pra dentro. Assim, doutor, eu consigo só lavar quando eu coloco a duchinha pra dentro. Eu tenho um vídeo no canal que diz assim, ó. Não use a ducha higiênica pra esvaziar o teu intestino. Tem um vídeo só sobre isso no nosso canal. Mas elas introduzem? Não, a pontinha. Só a pontinha ali pra dentro ali e enche d'água. Só que assim, ó. Que pressão tu tá colocando? Tu sabe? Não. Que quantidade de água tu tá colocando? Tu sabe? Não. Não. É tudo uma coisa muito empírica. Vai dilatar o reto. Entendi. Vai machucar o reto. Tá entendendo? Então, para pessoas que querem fazer uma limpeza antes, doutora, eu não quero ter constrangimentos, assim, tem algumas hipóteses. Por exemplo, o supositório de glicerina. Coloca 30, 40 minutos antes. Glicerina. Coloca para dentro. Glicerina, o que Um é? supositório. É um supositório. Nunca viu supositório? Já. Supositório, que as mães colocam umas criancinhas para dentro pra dar vontade de ficar, de fazer cocô. Sei. Isso aí. É isso? É exatamente isso aí. Tem pessoas que compram essa perinha, enchem de água ali dentro e fazem uma pressão. Olha aqui, ó. Porque tem uma ponteira que faz assim, ó. Tu aperta. Entra ali, faz uma pressão, faz um turbilhão. E porque você já sabe a quantidade de água. Mas eu não indico isso aqui também. Eu não Não, indico. também? Não, isso aqui é uma coisa mais popular, tá, Guilherme? Isso aqui é coisa de dica de bulicho, Entendi. tá? De um amigo dizer pra outro isso aqui. Entendi. Tá? Não é o ideal. Não, ideal. Ideal é um supositóriozinho. Tá. Ou usar um supositóriozinho líquido, que hoje em dia tem alguns nomes específicos aí que tu foca pra dentro ali, o líquidozinho, e tu sabe que é a quantidade certa que vai esvaziar. 30, 40 minutos antes do ato sexual. Tá? Isso aí. Tá? Então, essa limpeza que o pessoal faz, só cuida porque isso de tu colocar água pra dentro, que muitas mulheres fazem pra defecar, que é como se estivesse fazendo uma lavagem intestinal em casa, isso aí tu pode dilatar o teu reto. E tu vai ficar dependente, vai ficar um músculo flácido. É que nem tu tem um músculo forte. Ele tá forte. E fica um músculo... Com o tempo ele vai ficando... Uma borracha velha, sem força de se contrair. Tá? Não recomendo nunca. E nem faz essa limpeza aí. Ou tu usa um supositório de glicerina, ou, que é um bastãozinho que colocou pra dentro, não sente dor nenhuma, colocadinho de lado. Agora você sabe tudo como é que você coloca. O que foi, Paquito? Onde compra isso? Farmácia. Bom, farmácia também. Farmácia. Farmácia? Farmácia, tá. Essa informação Farmácia. Né? E é isso aí. Outra coisa em relação assim, ó, Vilela. Sobre camisinha em sexo anal. Tá? Quantas pessoas já vieram no meu consultório com camisinha que caiu pra dentro do reto e não conseguiram tirar? O quê? Sim. Porque o reto ali, se tu não lubrifica bem, a camisinha cai lá dentro, né? Fica áspero e gruda e... Nossa. Tá, isso aí, pô, isso É mesmo? Isso aí, teve uma época que teve muito mais. Depois que o pessoal começou a aprender algumas coisas mais aí. Entendi. Mas assim, ó, vamos lá, pensa uma coisa. Tá. O pênis não tem uma aberturinha na ponta onde sai a urina? Claro. Ali chama-se uretra. Certo? Certo. Muito bem. Se tu colocar uma contaminação, umas fezes ali pra dentro, o que vai dar? Possivelmente uma infecção urinária.
Ainda mais se a pessoa tiver alguma predisposição ou tiver com a imunidade um pouquinho baixa, a pessoa vai ter infecção urinária, às vezes de repetição, por causa das bactérias das fezes que estão entrando, de fazer tão corriqueiro o sexo anal sem preservativo. Independente que me diz assim, mas doutor, eu sou casado com a minha mulher há 30 anos. Então, não, pra que eu vou usar camisinha? As bactérias não sabem disso, né? Muito bom, muito bem. Bactéria não tá lá, não. Ele é casado, Pera, então... não tem aliança, né? As bactérias em reunião, assim, gente, ele tem aliança, vamos ficar aqui, não vamos... Olha, Vilela, essa tu vai me ensinar. Eu vou começar, boa, eu vou né? começar a usar isso aqui no meu dia a dia. As Boa, bactérias boa. não sabem. Muito obrigado. Tá? Bactéria não vê aliança, né? Porque às vezes a gente acha que já sabe quase tudo em relação a esses termos pejorativos, mas essa aí é muito boa. É. Né? E na verdade as pessoas dizem assim, eu sou casado, ou chegam lá comigo, é muito comum chegar assim, Vilela, nós estamos casando, doutor. Aqui pede os exames que a gente precisa de doença sexualmente transmissível, HIV, Não, ela tá sífilis, limpa, eu tô hemorragia. limpo e... Tô aqui, vamos fazer. E vai continuar sendo contaminado. Tá? Porque como você falou, é do ser humano ter essas bactérias. Normal. Não Tá, é normal. claro, Vilela, por favor, não vai achar que a pessoa vai fazer um coito anal sem camisinha e vai ter sempre infecção urinária. Não, a imensa maioria não vai ter. Tá entendendo? É só se fez de uma forma muito corriqueira. Entendi. Aí vai ter. Às vezes tem uns azarados que fazem uma vez, pega uma Já infecção pega. urinária daquelas gigantescas lá, tá? Outra coisa, não esqueça, ó. O sexo anal da pessoa que recebe do receptivo transmite 17 vezes mais HIV do que o receptivo do sexo vaginal. Peraí. Transforma aí. Vamos fazer, Traduz. vamos fazer o seguinte, assim? Vamos fazer o seguinte: a pessoa tem HIV, Tá. certo? E a pessoa vai transar com uma pessoa pela Ativa. vagina. Não. Ah. A pessoa que vai introduzir, penetrar, tem HIV. Tá, Certo? certo. E o receptivo vai fazer um sexo vaginal. Tá. O HIV vai penetrar o sexo vaginal, pessoa que não tem HIV. E vai penetrar o ânus De quem não tem. de quem não tem. Qual é a chance? A chance de, no sexo anal, transmitir o HIV é 17 vezes maior do que do sexo vaginal. E a explicação é Porque lá tem, primeiro, tem muito vasos, sanguíneo. qualquer coisa rompe. E por causa que não tem a elasticidade da vagina. Então qualquer coisa abre cortezinhos. Entendi. E é pela solução de continuidade por esses cortes que tem a penetração do vírus. Entendi. Então é por isso que o sexo anal transmite muito mais. É 17 vezes. Não é 7, que já seria muita vez, nem o dobro. É 17 vezes que transmite mais fácil o coito anal. Isso aqui. Tá? Então, assim, ó, Vilela, o interessante é usar Camisinha. camisinha e lubrificar a camisinha. Porque se tu lubrificar só o ânus, tu vai perder a camisinha lá dentro, vai rasgar lá dentro. Porque é muito comum uma pessoa que está começando a fazer o coito anal com camisinha, tu rompeu lá dentro. Porque é seco. É. Tu tá seco, tu lubrificou pouco. Vai rasgar. Tu vai tirar, a camisinha vai estar rasgada. Vai estar tua glande exposta. Tu tá entendendo? Tá? E aí, olha o perigo disso. Ainda mais se tá fazendo uma relação com uma pessoa desconhecida ou que não tem tanto conhecimento. É. Tá entendendo? Então isso aí é outro ponto que tem que ser considerado, tá? Em relação à parte do preservativo. E outra dica que eu vou dar, essa aqui é uma dica bem prática, hein? Doutor, eu não quero usar camisinha para fazer sexo anal com a minha esposa. Eu não quero. Então tu vai fazer o teu sexo com um pouquinho de vontade de fazer xixi. Hã? Para depois, se fizer o coito anal, tu ir lá e tu urinar. Que a micção, tu consegue empurrar as bactérias para fora e evitar o risco de infecção urinária ou até de uma prostatite. O que, Paquito? Tá. Não corre o risco da pessoa... Urinar dentro? Fazer Não, xixi não. dentro. Não. Não é, Paquito? É essa a sua dúvida? Não, Tava com ela aqui na minha mente. Mas assim, não, velho. Não, tu não vai com a bexiga cheia. A pessoa até vai se desconcentrar. E com a bexiga lotada, lá, dá veneno. Porque geralmente quando a pessoa vai pra uma relação sexual, tu quer com a bexiga bem vazia, quando tá Exato. preocupado com nada aí. Exato. Mas se tu vai pra uma relação anal, pouquinho isso aqui, de- é bom assim, um desejozinho Sei, sei. levezinho aí. Ou toma umas águas um pouquinho pra mais. Pô, boa. Aí, boa. tá? Olha que baita dica isso aí. É. Essa é outra dica de ouro pra quem faz Total. coito anal, tá? Porque é isso aí tu ajuda com o jato, com a micção, evitar a infecção urinária de repetição. Lene, o que foi que você falou? Um amigo seu usou xilocaína alguma vez? É isso? É. E xilocaína que eu já ouvi dizer que... Eu pensa o Não, seguinte, o Lene trouxe essa... assim, ó. A xilocaína, ela é boa. Ela é boa. Mas Qual é ela a função dela? anestesiar. Anestesia. Ela anestesia mais. Então, é assim, ó, ela vai causar menos dor, tá? Só que ela tem alguns problemas. Ela é oleosa,
E eu falei que o melhor é ser a base de água. E a segunda coisa, tem pessoas que anestesiam muito, que perde a sensibilidade. Então, foi E isso que ficam- aconteceu com um amigo meu, falou isso. Que ele era enfermeiro, alguma coisa, e a mina perdeu totalmente o controle e foi. Né? O carro teve que ser lavado depois. Mas não é só isso, não é só por Não esse é lado. só isso? Não. Até não me referi por isso. Tá referindo em relação à pessoa se defecar na hora. É, porque ela não tem controle e aí. Já aconteceu várias vezes isso aí em pacientes, contando também essa história também. Mas não é nem em relação a isso aí. Ah, não? Não. O que eu tô dizendo é em relação à pessoa perde a sensibilidade e começa a fazer um... Vamos usar também no português para o pessoal entender. Claro. Um sexo anal tão animal, com tanta violência. Ah, porque ela tá sem sensibilidade e aí rompe muito mais sangue e tal. Vilela, eu tive um caso, eu tenho até fotos registradas, de uma mulher que me procurou faz bastante tempo. Eu nem estava em Rosário do Sul ainda. Que o pênis do cara saiu na vagina. É quase uma história Peraí. metódica. Ele perfurou o reto. Porque a vagina tá na frente, né? É, caramba, de tanta força. O que houve? Não, Ela- foi uma série de fatores. Ai, É uma série de fatores que foram prejudiciais para isso. Uma soma de O coisas. cara tinha um pênis gigantesco. Ela tinha uma estenosezinha de reto. O que é isso? Estreitamento do reto. Aqueles daqui que a gente falou no início, que Ah, fica sim, um sim, ânus sim, um sim, pouquinho sim. fechado aí, Sim. tá? Ela era uma menina bem pequena. Ai, cara. A conformação estava errada. Eles não lubrificaram com nada, Vilela. Com nada. E essa moça tinha uma outra coisa, chama-se retocele, que é uma hérnia na parede vaginal ali, que aproxima mais o reto com o ânus ali. Meu Deus. E quando eu fui fazer o toque nela, eu toquei. Atravessou? Eu toquei no reto e o meu dedo saiu na vagina. Eu tenho a Cara, foto. deve ser assustador o É negócio. assustador. Eu fiz outro, chama-se fístula reto vaginal, uma comunicação do reto. Quando eu fui tocar o reto dela, a ponta da minha luva saiu na vagina. É algo assim, ó, é algo muito incomum. Eu vi uma vez em todo esse tempo teve aqui. que reconstruir? Tá, fístula reto, tem que reconstruir. A fístula reto vaginal, eu tenho pacientes meus, Vilela, só para tu entender como a proctologia é tão complexa. Eu tenho pacientes que chegam e dizem assim, doutor, eu tô urinando fezes. O quê? Mulheres, eu tô largando gases pela vagina. Eu largo gás, eu tô com um paciente meu, que é aqui de São Paulo, que ele está urinando e sai gás. Não, Ele elimina Peraí. gases. Ô, Paquito, não confunda com o buceido, que é outra coisa. Sabe aquele termo barulho... horrível, Nunca ouviu o buceido? Desculpa, Juvenil doutor. demais. Desculpa, Ele é doutor. juvenil demais. Ele é juvenil, nunca Juvenil ouviu? demais. Aquele Nunca tinha arzinho que ouvido sai esse de vez em termo, eu quando sei, na mas xoxota. Esse termo foi muito bom, cara. É bom, Obrigado. né? Mas não é isso que você Não, tá falando. não, porque tem- isso é normal, né? Que tem às vezes... Não, da pressão do ar, não. É, Não tem nada é a ver com isso aí. gases mesmo que deveria ser... Na verdade, isso aí, quando acontece, pessoas que fizeram radioterapia, que às vezes pode dar uma fibrose, um processo inflamatório entre a parte do reto e a parte vaginal e abrir uma comunicação ali, chama-se a fístula reto vaginal. É o mesmo caso que aconteceu com essa moça que eu te contei, só com caso E patológico. ela não teve uma dor absurda? ou- Absurda, não, absurda. Ai, foi que para uma, foi para uma coitado, coitado. Não, imagina a situação de chegar assim numa emergência, Vilela. Imagina, te coloca no lugar, a pessoa chegou Mas assim. durante tá o ato ela já sentiu, já Foi uma teve dor que... insuportável, mas não estava sem lubrificação nenhum, totalmente desproporcional o pênis com a parte do por orifício causa anal. da xilocaína que tinha perdido... Não, assim. esse Ah, não passou? Não lubrificaram nada, foi sem lubrificante. Pior ainda. Toda a história eu soube porque depois eu conversei com eles tudo, Entendi. né? Tá? E assim, ó, isso aí foi uma tragédia, né? Como por exemplo, pessoas que têm uma diverticulite de repetição, que é uma outra patologia de reto, e aí pode juntar com a bexiga e dar fístulas. Tudo que tem comunicação da parte da bexiga com o reto ou vagina com o reto é chato e complicado de tratar. É. Tá? Chama-se fístula reto, tem que fazer uma reconstrução para separar esse pertuito que aconteceu essa comunicação, tá? Então assim, tu tá entendendo, Vilela, porque assim, ó, quantas e quantas pessoas hoje, que é sexta-feira, vão fazer um coito anal. E se ouvirem esse podcast aqui, vão evitar muita tragédia. Exato. Quantas pessoas no mundo ouvindo essa informação? Por isso que correu. Tu não sabe que tem de pessoas da Europa, Vilela, pacientes da Noruega, pacientes dos Estados Unidos, que agora abriu a telemedicina por causa do Covid, né, Vilela? Eu falo com pessoas do mundo, fazem consulta comigo do mundo todo. É mesmo? Toda semana. Semana eu falei com uma garota de programa das Filipinas, que fez telemedicina comigo, um dentista de Oslo, Noruega, né? E pessoas do mundo todo. Agora facilitou muitas coisas, assim, tá? Então, mas no caso da prostituta que faz regularmente, por exemplo, o sexo anal, Pois qual é. é a Na verdade, indicação? Pô, assim, ó,
a prostituta ou o homossexual, né, Vilela? Vamos usar assim, todos para fazer, tá entendendo? Isso. Assim, ó. Essa é a pergunta que mais me faz em relação a isso. Doutora, sexo anal dá hemorroida? Que nem pergunta muito de pimenta da hemorroida, que nós não falamos desse assunto ainda. Verdade. Nós nem falamos muito sobre hemorroida ainda. Da hemorroida? Na verdade é assim, Vilela. O sexo anal, em pessoas que fazem regularmente e sabem fazer, e sabem como fazer, como lubrificar, a pessoa não vai ficar perdendo fezes, mas vai ter a musculatura um pouco mais flácida. E depois que chegar, talvez, na sua idade ou pós-menopausa, se for mulher, ou parte mais depois dos seus 60 anos, quando for homem, homossexual, essa flacidez, ela pode prejudicar um pouco uma coisa que nós chamamos de soiling. Soiling é uns escapes fecais, a famosa borrada na cueca de cocô. Tá entendendo? Que muitas pessoas têm por outros motivos, tá? Porque, na verdade, assim, ó, o que a maioria das pessoas chegam no meu consultório, já dizendo que eu chego problema de anos? Acho que tem 50 casos por semana. Doutor, eu não faço sexo anal, hein? E tô com isso. Não tem nada a ver, não quer dizer... Às vezes não limpou direito. Não, Guilherme, mas tudo. Hemorroida não quer dizer que sexo anal, é que o pessoal, qualquer problema no ânus, acha um jato querendo dizer, doutor, eu não faço sexo anal, eu tô com esse problema aqui, eu não tô vendo. Tá com uma fístula, tá com uma patite. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. Entendi. Tá entendendo? Então, eu não sei o que nós estamos falando mais. Não, eu tava perguntando se a prostituta ou sim, homossexual que faz perdão. isso regularmente, se ele tem, Perdão. ele tem alguma outra coisa que ele tem que fazer, além do que a gente falou. Não, com toda a cautela do mundo, todo o cuidado do mundo, quem faz regularmente, pode acontecer ter essa flacidez. Chama-se hipotonia. Eu vou tocar e tu vê que o ânus é um pouco mais flácido. Tá entendendo? E enquanto a pessoa é jovem, toda a musculatura ali ajuda a dar conta, né? Mas depois que a pessoa fica velha, que tu vai precisar da tua musculatura. Exato. Tá entendendo? Tá? Aí pode acontecer o famoso soalho, tem uma perda fecal, tá? Às vezes escapa um pouquinho, ou às vezes tem vontade de defecar, isso não vai correndo, pode escapar um pouco também. Isso chama-se hipotonia anal. Isso é mais para pessoas que têm a relação muito, muito frequente. Mas, tive uma relação anal, 1, 2 vezes mesmo, vou ter isso aí. Não estou dizendo isso, por favor. Né? Porque tem que ter tudo cuidado, senão o pessoal começa a fazer uma regra para tudo. Tu me perguntou a pessoa que trabalha com isso. Faz isso todo dia. Tá? Todo dia, tá? Claro que essas pessoas, né, Vilela? Eu tenho muitas garotas de programa e muitos homossexuais que fazem o coito anal. Meus pacientes, muito. País todo. Tá entendendo? E justamente muitos deles chegam com patologias na região do reto e do ânus, porque não tinham a orientação correta. Então aí que vem as orientações. Porque as orientações servem para todo mundo que vai praticar ou não o coito anal.